Atos, capítulo 20, verso 17. Vou ler alguns versículos, que o texto é longo e a gente não quer tomar muito tempo. Mas diz assim: de Mileto eu mandei até a cidade de Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes Paulo: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Desde aquele primeiro dia que eu entrei aqui na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, também com muitas lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeu como também a gregos. Primeiro, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porém agora, constrangido em meu espírito, eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que vai acontecer lá comigo, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e também muitas tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Verso 19. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Verso 31. Portanto, vigiai, igreja de I, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nenhum ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer também aqueles que são necessitados. E eu recordo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, tendo dito essas coisas, ajoelhou Paulo e orou com todos eles. Então houve grande pranto, choro entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam o apóstolo até o navio. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, pelos louvores que aqui foram entoados, pelos irmãos, amigos que aqui estão nesse local. E nós queremos agora pedir tua orientação, tua ajuda, tua direção, tua bênção sobre a tua palavra que foi lida nesse lugar. Que cada um possa agasalhar a palavra no coração. Que ninguém fique aqui com a mente, Senhor amado, voando. Que ninguém fique aqui disperso, corpo presente, mente voando, não sei para onde, mas que todos possam permanecer aqui conectados no trono da graça do Senhor. Até porque hoje é uma noite singular, especial, porquanto estamos celebrando a morte expiatória, vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, pedimos a tua ajuda, o teu Espírito que está aqui sobre nós, que o Senhor crave a tua palavra no nosso coração. É a nossa oração com fé, para a glória de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém bem alto. Amém, irmãos? Amém. Pode tomar assento, fique sua Bíblia aberta. Tudo inicia
e tudo vai tomando forma para chegar ao fim. O apóstolo Paulo se converte em Atos capítulo 9, já em Atos capítulo 8 a gente já começa a conhecer um pouco da história daquele homem. Era um homem iracundo, era um homem raivoso, era um homem problemático. A religiosidade judaica tinha o cegado. Ele então estava perseguindo os cristãos, até que em Atos capítulo 9, como muita gente sabe, ele foi encontrado por Cristo na velha estrada de Damasco. De lá para cá, de perseguidor ele passa a ser perseguido, de alguém que amaldiçoava ele passa a ser um abençoador, de alguém que queria destruir a igreja ele passa a ser um edificador. É ele que vai edificar as igrejas que está aí na sua Bíblia, pelo menos as 13 cartas que ele escreve. Ele está edificando as igrejas em ordem cronológica. O livro de João acaba, depois o Atos e começa a vir Romanos, e aí a gente tem a ordem cronológica ali. Mas do ponto de vista historial, a primeira carta que Paulo escreve é um documento muito antigo, que é Tessalonicenses e também o livro de Gálatas. E Paulo, então, é esse que a gente cantou. Ele está queimando a sua vida por conta do Evangelho. Ele está gastando a sua vida por conta do reino de Deus. Ele entregou o seu título de fariseu, o seu título de cidadão romano. Ele era um poliglota. Ele era de uma família bem-sucedida que morava em Tarso. Cedo ele já vai para Jerusalém, bancado pelo pai para estudar aos pés do erudito Gamaliel. Então Paulo era um perito na lei judaica, na Torá, em tudo que envolve essa circunferência da Torá do Antigo Testamento, o Talmud, enfim, tudo isso Paulo conhecia muito bem. E agora a vida passou, porque a vida vai passando. Você vai envelhecendo, eu também vou envelhecendo. A nossa vida se torna uma grande biografia, um grande livro aberto para todo mundo ler a nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele está chegando quase que no final, vamos dizer assim, da sua vida. Ele plantou muitas igrejas, ele enfrentou muitos desafios, ele formou muitos líderes. E o interessante nesse discurso aqui, que é um discurso longo, é um discurso que ele olha primeiro para o passado, depois ele se posiciona no presente e depois ele se projeta no futuro. Esse é talvez o terceiro discurso do apóstolo Paulo, um dos mais calorosos, que pode nos ajudar a compreender que a vida cristã não é só eu ir, voltar, sair, comprar, vender, fazer um monte de coisa, mas a vida cristã ela é marcada por virtudes, isso é importante, as virtudes espirituais. Então, quando Paulo ele está na cidade de Mileto, o navio ali atraca, o navio vai descarregar carga e também vai colocar carga, então ele tem um tempo que ele pode ter com os líderes de Éfeso, então ele manda alguém até Éfeso, de Mileto, manda até Éfeso. Isso daria 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Então o mensageiro vai e convoca os líderes, aquelas pessoas que Deus está usando na cidade de Éfeso, porque Éfeso, essa cidade, ela experimentou, através do apóstolo Paulo e de outros servos de Deus, né, um grande avivamento. É um avivamento maravilhoso, né, que eu espero também que a nossa igreja, no ano de 2025, experimente esse avivamento de Deus, essa visita de Deus na nossa casa, na nossa família, no nosso coração, na nossa mente, na estrutura do nosso ser. O avivamento, ele muda perspectivas. E Paulo, então, manda chamar esses homens e eles vêm. E Paulo, ele é um livro aberto. É bom a gente caminhar com pessoas que são um livro aberto. São pessoas que a gente lê a vida deles. São pessoas que a gente sabe, essa pessoa aqui é uma pessoa séria. Essa pessoa aqui é uma pessoa que a vida dela é um livro aberto para o mundo. Às vezes, nós estamos entregando muitas Bíblias aí para o pessoal.
Mas às vezes a Bíblia que as pessoas lá do mundo, que às vezes não tem uma Bíblia, que elas vão ler, é a sua vida. É a sua vida como cristão. Que tipo de leitura eles estão lendo na sua e na minha vida? Mesmo não tendo Bíblia. Eles olham para você, você é como se fosse uma Bíblia ambulante, através daquilo que você fala, através daquilo que você toca, através daquilo que você pensa, através daquilo que você age. Nós somos uma Bíblia ambulante para o mundo que não tem Bíblia. E o apóstolo Paulo aqui, ele é uma carta aberta para aquelas pessoas. Não há aqui um Paulo serpenteado. Não há aqui um Paulo oculto, né, no ostracismo. Não. Aqui tem um Paulo que se abre. Tem um Paulo que celebra a vida. Tem um Paulo o apóstolo que chama esses homens de Mileto, mandei a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, da eclésia. E quando se encontraram com ele, primeira coisa que Paulo falou, é uma virtude, a primeira virtude. Ele diz assim: vocês bem sabem como é que foi que eu me conduzi. Ou seja, vocês conhecem a minha vida. O Paulo não era só um expositor bíblico. O Paulo não era só o maior teólogo da igreja do Novo Testamento, depois de Cristo. O Paulo não era só aquele que escreveu 13 cartas epistolares canônicas. O Paulo era um homem que tinha a prática de vida dele santa. A praticidade era santa. A vida dele no comércio, no trabalho, no trânsito, qualquer lugar, era uma vida que refletia a glória de Deus. Vida cristã não é um amontoado de conhecimento que eu venho aqui domingo e o pastor despede conhecimento ou Bíblia para você e depois dali você vive a sua vida do jeito que você acha que deve viver. Não! A vida cristã é eu sorver aquilo que Deus fala para mim. Porque quando eu estou aqui pregando a Bíblia, eu que estou pregando, sou um vox dei, ou seja, eu sou uma voz de Deus aqui para você. Então você tem que pegar essa palavra e viver essa palavra. Lá na arena da sua casa, lá na arena da vida, como eu sempre falo. É lá que eu vou ser cristão. É lá no trânsito, quando alguém buzina para mim. É lá no meu trabalho, como meu patrão dá bronca, ou quando alguém fala mal de mim. É lá na minha vizinhança que eu devo ser cristão. É ali que eu devo me conduzir. É ali que o apóstolo Paulo está muito claro em falar assim: vocês bem sabem como é que eu me conduzi entre vós o tempo todo. E aqui ele marca uma coisa importante. Porque eu não sou crente aqui só no domingo. Hoje é dia 9, né? 9 de março. Dia 13 é meu aniversário. Então você já pode deixar o presente lá na secretaria. Dia 13 de março eu faço aniversário. Aí você já pode deixar, coloca o nome lá, né? Pastor Carlos, tá bom? Aí eu vou orar por você, vai ser uma bênção, tá? Então o Paulo, ele diz: vocês sabem como é que é a minha vida. Mas a minha vida não só aqui na igreja. Aqui na igreja a gente levanta a mão, aqui na igreja a gente canta. É uma bênção, os irmãos aqui ministraram louvor, aquelas criançadas todas aqui, maravilha, crescendo no temor do Senhor, agora tendo aulas aí para elas, enfim, tudo isso é maravilhoso. Mas ele está falando em todo o tempo. Aí eu saindo daqui, eu continuo adorando a Deus. Eu saindo daqui, eu continuo exaltando aquele que é digno. É em todo tempo, é na minha casa, é em qualquer lugar. Eu sou crente em qualquer lugar, eu não sou 007 de Cristo. Aqui eu levanto a mão, aqui e lá no meu serviço, ninguém nem sabe que eu sou crente. Como uma vez uma pessoa, há muito tempo atrás, a gente orou e tal, e eu preguei, fiz o apelo, e a pessoa veio aqui, quem quer aceitar Jesus, não sei o quê, e tal, e aí a pessoa veio, e aí a amiga dela veio e abraçou ela assim, porque ela estava aceitando Jesus. E aí, depois ela contou para mim, aí ela olhou para a amiga dela e falou: mas tu é crente?
Porque a amiga dela nunca tinha falado de Jesus para ela. Eu não estou dizendo que você tem que ser o crente chato. Eu estou dizendo que você tem que ser o crente que aproveita as oportunidades que Deus dá para você no momento exato e no momento certo, para você testemunhar tanto em palavras como em vida, como é a sua ética, como é os seus pensamentos, seus valores. Você não troca valores, você não muda valores. Nós vivemos uma crise de valores porque as pessoas não sabem se conduzir, elas vão negociando valores com os arquitetos aí fora. Paulo diz, vocês bem sabem como foi a minha vida quando eu estive no meio de vocês o tempo todo. Jovem, marido, esposa, todos que estão aqui, nós somos crentes 24 horas por dia, os 30 dias do mês e os 365 dias do ano. Eu não posso ser um homem aqui agradável e lá em casa eu ser uma pessoa dura, rude, complicada, um pai que não incentiva, um pai que não ajuda o filho, o pai que não incentiva a esposa que também é uma tranqueira, não ajuda o marido. Não, eu tenho que ser uma bênção nas mãos de Deus. Porque assim como tem maridos complicados, também tem irmãs complicadas. Não é, irmãos? Não precisa falar para não dar problema depois quando acabar o culto aqui. Né? Que daí se você é verdade, aí pronto, você já não janta hoje. Acabou-se para você, entendeu? Mas tem irmã que é cri-cri. Como tem marido que é cri-cri, ele não conduz a vida dele de forma altaneira, de forma bíblica, de forma que o Espírito de Deus o conduz, o oriente, o dirija. Então Paulo diz, essa primeira virtude, vocês bem sabem, como é que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, nesse lugar, na Ásia. E como é que Paulo serviu entre eles? Como é que Paulo se conduziu? Aqui está outra virtude. Presta atenção um minutinho. Eu não trouxe o meu que marca aqui o horário. Eu não trouxe nada. Eu trouxe só a Bíblia hoje, não trouxe esboço, não trouxe nada. Né? Os irmãos vão me orientando aí no horário. Para a gente não perder aqui o tempo aqui que eu vou, senão eu vou acabar meia-noite aqui esse negócio. Eu sei que os irmãos trabalham amanhã de manhã cedo, então vão ficar bravos comigo. Né? Então vão aí, dando o horário aí para mim, que eu não trouxe nada aqui. Só está a Bíblia aqui seca aqui para mim. Mas o Paulo, ele fala uma coisa interessante, porque uma das virtudes que Paulo fala para aqueles irmãos e para nós também, é que ele diz assim, ó, eu servi ao Senhor. Isso é uma coisa que tem me intrigado como pastor na igreja. Porque, na minha visão, só se eu estou errado. Eu acho que todo mundo tem que servir. Eu acho que todo mundo tem que ser servo um do outro. Eu acho que nem todo mundo vai ser pregador, nem todo mundo vai ser professor de escola bíblica dominical, nem todo mundo vai ser, tá a nossa irmã Lu aqui, no Ministério de Libras aqui, né? Eu já tentei aprender esse treco de Ministério de Libras aqui, o Rafa que está ali já tentou me ensinar, né? Teve um dia que eu levei o Rafa foi o primeiro, assim, eu estou brincando, mas é verdade, foi a primeira vez que eu vi o Rafa falar, né? Porque eu estava atrasado, nós ia para armazém e eu passei para pegar o Rafa, o Rafael aqui, do nosso ministério, e eu fui. Um pau na BR e tal, e quando chegou perto do armazém, eu não vi uma lombada, não sei qual foi o Filho de Deus que colocou aquela lombada lá. E eu fui com tudo, eu estava quase uns 90 por hora, não vi lombada, não vi nada, eu só sei que o Rafael gritou, ah! Eu falei, milagre aconteceu. Rafael vai sair falando agora. E aí, foi ou não foi, Rafa? Viu que ele falou assim, ó. Ele me encontra, tira sarro de mim, ele fala assim, ó. Eu falei, E de lá pra cá, toda vez que estava perto de uma lombada, ele fazia assim, ó. E eu, fica tranquilo que agora eu tô ligado. Agora eu tô ligado nesse negócio, entendeu? Então, servindo ao Senhor, acho que todos nós devemos servir ao Senhor na igreja, na eclésia, com os nossos dons, enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos saúde,
Enquanto Deus nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, ano de 2025, onde que o Senhor quer me encaixar? Será que é lá na porta, lindo entrar ali e ver aquelas criançadas recebendo a gente, os irmãos ali? Aonde o Senhor quer que me coloque? Fizeram aqui, eu achei tão bonito aqui esse negócio do Ministério da Inclusão. Galera, isso aqui é dinheiro, ó. Isso aqui não cai do céu. Isso aqui é alguém que criou, é alguém que pensou, é alguém que organizou, chamou um ministério, inclusão, né, que é o ministério dos autistas aqui e tal. Vamos fazer isso aqui para quê? Para mobilizar, para dizer assim, ô irmão, te liga, vem aqui nos ajudar, passa a Macedônia e nos ajuda. Aí você diz, mas eu não tenho capacitação. Nós temos aqui profissionais na área, nós temos aqui a Manuela, esposa do TJ, que tem se capacitado. Outro dia estava lá em Salamanca, na Espanha, se capacitando, é uma pessoa experiente, ela vai treinar você para você ser uma bênção aqui no Ministério da Inclusão, que é um de vários outros ministérios que existem na nossa igreja. Então Paulo, ele era uma pessoa que se deixou gastar, que serviu o outro. E serviço, ou vocação, seja o nome que você quiser dar, ele entra pelo aspecto também do coração, da visão espiritual. Eu posso também servir e ser uma bênção, chegando agora na segunda-feira, ir lá para o meu guarda-roupa, abrir aquele guarda-roupa que tem trocentas roupas lá, 300 pares de sapatos, e falar, Deus, eu quero servir a alguém. Eu quero doar essas roupas, eu quero doar esses sapatos aqui. Não pega sapato velho lá furado. Eu quero doar isso aqui, eu quero ser um servo, eu quero servir ao Senhor. Porque às vezes a gente é meio acumulador. E Paulo aqui está dizendo, vocês sabem como é que eu me conduzi? Eu não me conduzi serpenteado. Não, eu não me conduzi no ostracismo assim. Não. A minha vida é um livro aberto. Todo mundo me conhece. Todo mundo sabe quem eu sou. Todo mundo sabe da minha fé, o que eu professo, o que eu creio. E através dessa fé, e através desse credo, ou seja, aquilo que eu creio, eu deixo ser conduzido pela fé que eu creio, pelo Cristo que me salvou. E aí, não tem outra escapatória, o outro caminho, o caminho é servir. Se todos nós aqui servirmos, essa igreja vai ficar pequena. Quem quer que haja um avivamento aqui do Barão? Levanta a mão, pode levantar a mão. Repete comigo assim, eu quero. Está muito fraco, vamos ser sinceros, vamos aumentar um pouco a voz aí. Eu quero que haja um avivamento em Tubarão, agora bem alto, a partir de mim. É porque você que vai ser o instrumento. Você vai ser o instrumento. Não adianta vir um avivamento se você é gelado. Se você é uma geladeira prosdóximo. Tem ainda essa geladeira? Acho que nem existe mais. Geladeira prosdóximo. Nem tem mais. É da época do Ilha lá, ó. Prosdóximo. Se você não. Se seu coração. Não, da época do Cali. O Cali trabalhou. Cali trabalhou naquela loja. Como é que é? Na Zomer. Que nem... mas tu é velho, hein, Carim? Zomer nem existe mais. Não, nós temos que ter o nosso coração aquecido pelo Espírito de Deus. Então Paulo servia ao Senhor. Mas como é que ele servia ao Senhor? Com toda a humildade. Arrogância para Deus não adianta. Nós temos que ter um coração humilde. Um coração dependente. Um coração que não trata o outro como inferior. Porque eu sei mais do que você. Porque eu chego aqui de carro novo e você chega de motinho, de bicicleta. Porque eu tenho que ter... Tem gente, desculpa eu falar aqui, tem gente que às vezes aqui no espaço aqui, eu converso com o pessoal do ministério, sou pastor da igreja, tenho que conversar com todo mundo. E às vezes eles falam, pastor, a gente passa um trabalho aí nesse tal de estacionamento. Porque é o irmão que está chegando aqui, ele quer estacionar lá, mas daí lá não tem, quer estacionar. E eles ainda pegaram o meu lugar. Irmão, dizer uma coisa para você. Ninguém aqui tem lugar. O único lugar que nós temos, sabe onde é que é? Se você for salvo? No céu.
É lá que você tem um lugar. Nem nos bancos aí você... Que tem gente que até no banco ele tem lugar. Ele já senta, a nádega dele dá certinha. Ah, encaixou. Ai, que bom. Ai, gostoso. Ai, aqui. Tal. Aí o irmão chega mais cedo, senta no lugar dele, fica brabo. Fica beiçudo. Não canto mais. Não adoro. Por que, irmão? Pegaram o meu lugar. Não. Você senta onde você quiser. Nós sentamos, eu sento aqui, às vezes eu sento ali, e já sentei lá, já sentei ali, onde o Beto está. A gente senta onde a gente quer. O Paulo, ele está aqui falando para aqueles homens que a gente não conhece quem são eles. Está falando, olha, eu servi ao Senhor com toda a humildade. E quando a gente olha para a vida de Paulo, Paulo era uma pessoa que ele poderia usar de orgulho, mas claro, ele sabe que ele não pode usar, porque ele foi uma pessoa que Jesus Cristo chamou ele. Quando ele escreve a carta aos Coríntios, ele diz, olha, conheço o homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, mas que foi ao terceiro céu. E muitos teólogos, como Gordon Fee, avisa e sinaliza para nós que, obviamente, deve ter sido o apóstolo Paulo. Ele fundou várias igrejas, como eu falei, cartas e tudo mais, né? Ele ressuscitou mortos como o Eutico, né? Ele foi um homem extremamente, profundamente usado por Deus, mas aqui, ele não está, você não percebe aqui que Paulo está contando as obras dele, o que ele fez. Nenhum momento do texto você vai dizer assim, ó, o apóstolo Paulo falando, porque eu fundei a igreja de Éfeso, porque eu fundei a igreja de Corinto, porque eu fundei a igreja não sei o quê, porque eu, porque eu ressuscitei mortos, porque eu então, eu quero que você... Não, ele não fala nada disso. Ele prefere ir por um caminho mais excelente. Que caminho é esse? O caminho da virtude cristã. O caminho que expressa que eu sou dele. O caminho que expressa que Cristo é o meu Senhor. E por isso o apóstolo Paulo trabalha essa questão. Primeiro ponto, ele sabe viver a vida cristã normal. Eu me conduzi em todo o tempo no meio de vocês como um homem, como uma mulher, como um jovem, como um adolescente de Deus. Segundo ponto, eu servi ao Senhor. Como que tu serviu, Paulo? Servindo as pessoas, ajudando as pessoas. Servi como? Eu servi ao Senhor, diz o apóstolo Paulo, com toda a humildade. Humildade é dependência de Deus. Humildade é reconhecer que mesmo que a sua conta bancária está cheia, que mesmo que você tenha 2, 3 carros na sua garagem, que mesmo que a sua casa seja uma casa maravilhosa, você tem que depender de Deus todos os dias. Humildade é confiar todo dia no Senhor e não no braço da minha força. Porque se Deus quiser fazer assim e colocar uma doença em você, pronto, toda a sua casa, todo o seu dinheiro, tudo isso já perde sentido. Então, todo dia, eu devo depender de Deus. Não é em vão que Jesus Cristo começa o Sermão da Montanha, falando em você para nós escalarmos o rapel do Sermão da Montanha, dizendo o seguinte, bem-aventurados os humildes, aqueles que dependem de Deus, aqueles que não colocam o orgulho na frente de qualquer coisa, porque eu estudei, porque isso, porque aquilo, nada disso. É aquele que depende de Deus todo dia. Eu não sei, irmão, como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está a tua família. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu irmão. Eu não sei como é que está a sua vida financeira. Eu não sei de nada disso. Agora, uma coisa eu sei, que se nós andarmos no caminho da humildade, a Bíblia diz que aos humildes Deus levanta. Deus ajuda, Deus se quebranta, Deus se torna uma manteiga derretida quando Ele vê um coração contrito diante dEle. Então Paulo sabia que ele serviu ao Senhor com humildade, não só com humildade, com lágrimas. Tem sentimento aqui dentro, tem coração que bate, é lágrima literal, é lágrima pelo perdido. Eu estava agora e recebi de uma missão e postei que agora, ontem,
já desde quinta-feira, todo dia, 100 cristãos estão sendo mortos brutalmente na Síria. 100 cristãos, é como pegasse nós todos aqui, mas de maneira violenta. Entra lá no meu Instagram se você me segue. Você fica abismado. Há 2 dias atrás mataram 400 cristãos na Síria, porque eles estavam professando a fé deles em Cristo. Então Paulo fala que ele serviu ao Senhor não com um coração seco. Nossa geração é considerada a geração dos olhos secos. É a geração, segundo os sociólogos não são nem crentes, são os sociólogos, dizem que a nossa geração é a geração Dr. Spocker, da Jornada das Estrelas. Por quê? Porque de toda a tribulação da Jornada das Estrelas, havia o Dr. Spocker, só porque ele não era humano. Todos eram, mas ele não. Ele tinha só a silhueta humana. Ele tinha o cabelo, ele tinha a pele, ele tinha as mãos, os lábios, os olhos, tudo era humano. Só porque por dentro ele era uma máquina. Então ele era destituído de qualquer sentimento, de amor, de piedade, de misericórdia, de alegria ou de tristeza. Ele era destituído. E a nossa geração é uma geração Spocker, destituída de muitas coisas. E nós precisamos recuperar aquilo que Jonathan Edwards falou no seu livro A Religião dos Afetos, recuperar esse afeto santo no meu e no teu coração. Paulo está dizendo aqui, eu servi ao Senhor, sabe como? Com lágrimas. Você chora pelo seu vizinho? Você chora pelas pessoas perdidas? Você derrama lágrima pelo seu sobrinho que está na droga? Você chora pela pessoa que o casamento dela está só por um fio? Você chora pelas pessoas que estão passando fome agora? De 10 brasileiros, 2 passam fome. Você sabe que 800 milhões de pessoas estão na linha da miséria no mundo, passando fome, não tem nada para comer. Você chora, você derrama lágrima pelo pecado alheio, a nação, a cidade, o estado, enfim, nós estamos num lamaçal, onde nós estamos vendo em passos largos os nossos jovens, as famílias, enfim, tudo isso sendo destruídos pela hamartia, pelo pecado, e nós temos que chorar. Jesus chorou. Jesus derramou lágrimas. Você sabe que Jesus nunca sorriu, pelo menos o Evangelho nunca falou que Jesus sorriu. Mas o Evangelho fala que Jesus chorou. Ele chorou no túmulo do Lázaro, não porque o Lázaro só tinha morrido, porque ele ia ressuscitar Lázaro, mas ali estava a degradação humana, estava ali a marca do pecado que destrói. Não que Lázaro estava com pecado no sentido de cometer pecado, mas a natureza pecaminosa estava ali o juízo da morte de Deus lá em Adão. O dia que você fez, todo mundo vai morrer. Jesus chora. João 11:35. Jesus chora quando ele está em Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, pode colocar a cidade de Tubarão, qualquer cidade. Quando eu quis trazer vocês debaixo das minhas asas, como a galinha traz seus pintainhos, vocês não quiseram. Agora vai vir julgamento sobre vocês. E a gente sabe pela história, quem é historiador da Bíblia, sabe que no ano 70, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém inteira. Depois ele foi para o norte, para Massadas. Eu estive lá em Massada. Para você chegar em Massada, no norte de Israel, você tem que pegar um teleférico hoje. Nós tivemos que pegar um teleférico para chegar até em Massada, que é no lugar onde o Herodes construiu lá a sua mansão, construiu lá o seu castelo de refúgio. Então o general Tito, os judeus, alguns fugiram e para a guerra encerrar, ele foi para Massada durante 1 ano e meio, tentou escalar Massadas, até que escala e vence a guerra. Traz esses judeus para a Itália, para Roma, e muitos deles constroem o Coliseu, que você já ouviu falar, o Coliseu romano. Então Jesus chorou, e a gente é uma geração de olhos secos. Nem aqui, no louvor, a gente não chora. Por quê? Porque o nosso coração está doentio. Às vezes, fazer uma revisão de alma, como disse o Dr. Gordon.
Nós precisamos colocar em ordem o nosso mundo interior, a nossa mente, a nossa espiritualidade, como diz Franz Schaeffer. Nós precisamos de viver uma vida mais solta, mais leve, mais tranquila. A vida está pesada demais. As pessoas estão colocando uma sobrecarga, um peso sobre a sua existência, sobre sobre o seu antropo, sobre a sua vida humana. E Jesus tem toda uma proposta para mim e para você, para proteger o nosso coração. Ele disse, se tem alguma coisa que você deve guardar, não fique preocupado com o celular ou qualquer coisa, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. O que é a saída da vida? Se não eu saber viver. Celebrar a vida. Ter a vida de Deus em mim. Então Paulo disse, uma das virtudes dele é lágrima. Eu servi ao Senhor com lágrima, disse o apóstolo Paulo. E outro ponto, que hora é, irmãos? 9 e 5, vou até 9 e 10. O outro ponto, o Paulo disse assim, também pelas provações. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vida de crente não é vida de algodão doce. Quem já comeu algodão doce aqui? Pouquinho, gente, né? Aquele rosinha, aquele branquinho, você lembra algodão doce? Eu me lembro que eu pedi às vezes pro meu pai, compra um algodão doce. Aí como pegava aquele algodão doce, tirava do plástico, aquela coisa bonita, maravilhosa, você botava na boca, sumia o desgraçado. Cadê? Se pegar mais, não sumiu. Quando via, tá só o pauzinho, acabou esse algodão doce. Não tem substância nenhuma, não tem nada. Tem muita gente que acha que a vida cristã é um algodão doce. Que acha que depois que se converte, Deus vai colocar ele numa redoma de vidro e ele não vai ter mais nenhum problema. Ele não vai ter mais nenhuma dificuldade. Não, não. A vida cristã é uma vida marcada por provações. A gente passa pela prova. E como diz a musiquinha lá, passando pela prova e dando glória a Deus. A gente passa pela prova. A gente passa pela luta. A Cida, minha esposa que está aqui, quinta-feira, sexta a gente ia pro retiro. E aí fui fazer as coisas que tinha que fazer e tal. Chegou sexta-feira, vamos então, tal. O pessoal já está indo, vamos pegar o carro, vamos. Ela travou. Ficou toda dura. E falei, Jesus amado, tá feio o negócio. Aí ora, tal, e ficou dura. Endureceu tudo. Prova. Retiro, a gente aconselha pessoas, a gente ajuda, a gente está lá para servir, enfim, foi uma bênção. Ela ficou desde sexta, até acho que foi domingo, né? Até domingo, dura, sem se mexer. Porque lá na Ipagre, as mulheres dormem em cima, né? Eu não sei porquê. E os homens dormem embaixo. E aí a Cida teve que dormir em cima, porque ela não conseguia nem subir a escada. E aí ela falou para mim, é a prova. Eu falei, glória a Deus, irmã. Todo mundo passa por prova, tu também, eu, todo mundo passa por prova. E eu passei por uma também. Por quê? Sexta-feira eu fui fazer exame de sangue. Até falei que a Fernanda, sexta-feira está aqui, ela é médica aqui. Fazer exame de sangue, fiz o exame de sangue. Porque estou aí com umas coisas aí que eu preciso resolver no campo da saúde. E aí fiz tal, certinho, tranquilo. Fui pro acampamento. Chegou no sábado, eu abri o celular, Laboratório Santa Catarina. Eu assim, meu Deus, o que é isso? Senhor Carlos, favor comparecer no Laboratório Santa Catarina porque o seu exame de sangue deu um probleminha aqui. Eu pronto, tô morto. Morri aqui no acampamento. Até eu digeri aquele negócio, eu tava branco. A Cida olhou pra mim, que é isso? Virou alemão? Negrão alemão? E aí sabe que ser humano, a gente pode ser crente, mas já veio um monte de besteira na cabeça da gente, né? Já veio besteira e tal. E eu fui, calma. Aí eu fui consultar o doutor Google. Aí a tribulação foi maior. Porque daí eu falei, não vou mais coisar esse negócio. Vamos lá, vamos adorar o Senhor, vamos servir ao Senhor e tal. E aquele negócio ali, pergunta pra Fernanda, que ela que é médica. Eu falei, não, mas não vou perguntar. Pergunta pra irmã, aquela da Bahia, como é que é o nome dela?
A Tainá que é médica, pergunta para a Tainá. Eu falei, não, mas não vou perguntar. E tal, e vou adorar o Senhor. E vou adorar e tal, e tal. Aí no último dia, eu não aguentei. Eu falei, ô Fernando, faz favor. Aconteceu isso aqui, tal. Ela me deu uma explicação assim meio por cima. E aí eu fui lá no laboratório. Ô, tribulação. A gente passa por lutas. Às vezes financeiras. Às vezes a porta de emprego que fechou. Às vezes um filho. São provações. Mas não quer dizer que nós vamos viver eternamente na provação. Deus nos dá a provação, mas Deus nos dá também a vitória. Você está na provação? Creia que Deus vai te dar a vitória. Como eu falei para o nosso irmão Evandro. O Evandro, há 2 semanas, testemunhou aqui. Cantou aquela música maravilhosa. E agora ele está no hospital. Porque ele está com sangramento. E eu orei por ele hoje. E eu falei para o Evandro, vamos crer que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque nós cremos não num Deus morto, nós cremos num Deus vivo. E o Paulo disse, eu passei por provações, e aí para encerrar, porque o texto é grande, ele fala que ele ensinou, que ele foi uma bênção, de casa em casa, ele pregou o evangelho, ele fala, olha, eu não considero a minha vida como preciosa, a vida é preciosa, mas diante da grandeza de Deus eu entrego essa vida para que Ele faça o que Ele bem entender, para que Ele me use. E Paulo fala, porém eu em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor, a vocação que Deus te deu, que Deus vai te dar e tal. E Paulo fala que jamais deixou de falar qualquer coisa do desígnio de Deus, ele falou tudo, ele ensinou tudo, e aí ele dá um recado para nós aqui, ele diz, cuidado que vai vir lobos vorazes. Dentro da igreja vai entrar lobos vorazes, que vão destruir, que vão querer destruir a sua fé. Pessoas que se dizem que são crentes, pastores que se dizem que são crentes, mas na verdade não são. São lobos, império de cordeiro, que está mais interessado no seu bolso, que está mais interessado no seu ganho do que na sua própria alma, no seu próprio coração. São pessoas que estão espalhadas, eu poderia citar aqui, mas a ética não permite. São pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, usando os púlpitos como local de trampolim para enriquecer, para ficar rico, para trazer uma palavra aguada que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a cruz, que não tem nada a ver com a redenção. São lobos vorazes que estão dentro da igreja. Por isso que eu sempre digo que nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que está no evangélico, no mundo evangélico, está no evangelho. Você precisa afiar o seu ouvido, você precisa ter discernimento de Deus. Cuidado com a internet. A internet hoje é um problema sério, é um quintal baldio de doutrinas equivocadas, de lobos vorazes que tentam tragar, destruir, matar a família, separar pessoas. Nós vivemos uma crise de lobos, e o lobo não é só aquele que ensina erradamente. A TV pode ser um lobo, o teu pensamento negativo, complicado, pode ser um lobo que te traga. O Paulo está falando aqui que nos últimos dias lobos vorazes penetrarão na igreja para destruir a fé, para te afastar de Cristo. E nós estamos vendo aí um desfile de lobos vorazes, que ninguém tem coragem de denunciar, mas eu tenho. De pessoas que estão usando o evangelho de forma equivocada, errada, antibíblica. E tem um monte de crente curtindo essas pregações. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma vez que você curte alguma coisa de algum pastor, que ele está falando fora da Bíblia, você é conivente com o erro teológico daquele pastor. Se você aplaude líderes religiosos que estão roubando o povo, que estão usando a fé para ganhar dinheiro, que estão usando a fé para ficar milionários, para comprar mansões fora do Brasil, para comprar relógio, o Rolex, que é uma fortuna, roupa de grife e tudo esse negócio aí, sala VIP e tudo mais. Se você acha isso legal, você precisa nascer de novo.
Você precisa nascer de novo. Você precisa voltar para o evangelho simples. Aquilo que C.S. Lewis falou, um evangelho puro e simples. Eu não estou falando aqui que o líder, que o pastor não deve ser digno do seu salário. Eu sou pastor há mais de 25 anos. O que eu estou falando aqui é o exagero. O que eu estou falando aqui é a idolatria. Tem um monte de crente idólatra. A gente quer criticar a igreja medieval, mas às vezes nós somos idólatras. Nós idolatramos homens, nós idolatramos ministérios, nós idolatramos louvores, nós idolatramos e nós somos idólatras, porque a idolatria latreu, quer dizer aquilo que eu coloco em primeiro lugar, aquilo que eu adoro. E Paulo já estava falando isso, que os lobos vorazes vão vir, tanto é que veio, e que se você for hoje na Ásia Menor, você vai ver que não tem mais nem igreja lá. Acabou as igrejas. E Paulo encerra e eu encerro também. Ele diz para mim e para você: portanto, a Assembleia de Deus Independente, vigiai. Vigia, presta atenção. Será que é de Deus? Será que não é? Nem tudo que você recebe pela internet, eu tenho falado isso para irmãos aqui, irmão, presta atenção. Nem tudo que você recebe no WhatsApp, você tem que repassar, você tem que checar a fonte, não. Se isso é verdade, se isso é bíblico, se não é. Já pensou você pegar um texto, por exemplo, que Jesus Cristo não é Deus, e você repassar isso para 100 pessoas? Olha o prejuízo que você fez. Então você tem que checar, você tem que analisar. Você lê um texto da Bíblia, você não compreendeu? Pode ligar para mim, pastor, o que significa esse negócio aqui? Eu vou explicar para você. O problema é que as pessoas não pedem ajuda, não têm o coração do lado daquele etíope. Quando o Filipe chegou para ele e falou: entendes o que lês? Ele disse: como eu vou entender se não tem ninguém que explique? Nossa geração é uma geração que não gosta de ser ensinável. Por isso que ela é uma geração sem peso. Por isso que ela é uma geração só do palpite. Por isso que ela é uma geração só da opinião, da ideologia, entendeu? Da verbologia. Ela não é a geração da doutrina. Ela não é a geração da cosmovisão cristã. Ela não é a geração que diz: não, peraí. Sou teu amigo, mas isso aqui eu não concordo. Isso aqui não está na Bíblia, cara. Como é que você está repassando um negócio desse para mim que não está na Bíblia? Então, por isso que a Bíblia diz: vigiai. E o apóstolo Paulo encerra dizendo: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro e nem vestes. Ele está usando aqui a estrutura da riqueza que existia naquela época. Naquela época, a pessoa que era rica era a pessoa que tinha ouro, tinha prata e tinha veste, porque a roupa naquela época não era como hoje, que você tem de facção, que você tem de modo fabril. Não, era difícil fazer uma roupa, então quem tinha uma roupa boa, era muito difícil. Então Paulo diz: eu não cobicei, eu não quero saber disso de vocês. O meu interesse com vocês é pregar o evangelho do reino de Deus. E aí o apóstolo Paulo acaba dizendo assim, para mim e para você: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse assim, mais bem-aventurado é dado o quê? E vou falar aqui, você fala bem alto. Mais bem-aventurado é dado o quê? O que ele está sinalizando para mim e para você: tenha um coração generoso. Se doe. Doe a sua vida, doe a sua inteligência, doe o seu diploma, doe a sua expertise, doe o seu conhecimento, doe o seu bolso para Deus também. Doa tudo, porque a melhor coisa é dar. Quando você entrega nas mãos de Jesus, acontece aquilo que os discípulos não acreditaram. Jesus falou: essa montoeira de gente aí, mais de 3, 5 mil pessoas, estão tudo passando fome. Dai-vos vós de comer. E aí eles saíram pelaquela multidão, imagina, 40 vezes mais do que a gente que está aqui. Todo mundo com fome. Jesus falou, o Filipe falou para Jesus: Jesus, despede a multidão. Não tem padaria, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai alimentar essa galera toda aí? Jesus disse: dai vós de comer. E aí o Filipe saiu atrás daquela multidão e encontrou um menininho. Trouxe o menininho. O menino não tem nome, ninguém sabe quem ele é. A Bíblia não fala. A Bíblia fala da virtude. O Filipe falou para Jesus: Jesus, tem aqui um menino.
que era o menino pobre. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes defumados, comida de pobre. A Bíblia deixa claro isso. 5 pãozinhos e 2 peixes defumados, comida de pobre. E o Filipe diz, mas o que é isso para tanta gente? Jesus pegou o pão na mão e ele falou assim, ele deu uma ordem. Manda todos se assentar na relva. A relva ali é grama, grama verde. Jesus pegou o pão, levantou para o alto, quebrou o pão, Eucaristia, deu graças ao Senhor. Chamou os 12 cestos, e na medida que Jesus ia quebrando o pão e botando no cesto, o pão ia se multiplicando. Melhor coisa, aquele menino deu o que ele tinha. Pouquinha coisa. Ele deu nas mãos de Jesus. E quando a gente dá nas mãos de Jesus, ele fica encarregado de multiplicar, de abençoar, de marcar a nossa geração com um pouquinho de coisa que a gente tem. Ele deu, ele doou. E a Bíblia diz que toda aquela multidão, 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres, então você duplica isso aí. Todo mundo comeu, todo mundo se fartou e ainda sobrou 12 cestos que os 12 discípulos guardaram para Jesus ensinar para eles o seguinte: quando você coloca o seu pouco nas minhas mãos, eu transformo. Melhor coisa é dar do que receber, porque é dando que eu recebo de Deus a bênção. É tendo o coração generoso de abençoar aqui na igreja, de ser um ofertante, de ser um dizimista, de ter um coração generoso, de trazer a cesta, de ajudar pessoas. Vem aqui, irmão, quero investir em você esse ano. Pessoa mais simples aqui da igreja, olha, Deus vai te mostrar. Esse ano vai na casa dele, ajuda, às vezes é um ventilador, como outro dia, Deus tocou no meu coração de dar um ventilador para uma pessoa, cheguei na casa dela, maior calor, não tinha nada nesse calor agora, tinha um ventilador. Eu vou te dar um ventilador. Nós temos que ter esse coração generoso. Porque não adianta nada você pegar o povo, nós vamos pegar já daqui a pouco, e ter um coração que não bate com o céu. Nós temos que ter um coração que bate com o coração de Deus, para Deus nos ajudar e nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Se coloque em pé.